Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém? Peço a vocês que me acompanhem em 1 Reis, no capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel, um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Esse foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde vieram a Betel. Amém. Glória a Deus. Pai, eu venho pedir no nome de Jesus que esta mensagem, Pai, ela seja tocante a todo aquele que ouvir. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que esta palavra não saia da minha boca simplesmente palavras vazias, mas que ela seja cheia do Teu Espírito Santo e que ela toque em cada coração que a ouvir agora nesse exato momento, em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amados, esta palavra ela é bem forte. Aqui ela fala de obediência e também ela fala que todo aquele que está adorando deuses pagãos, deuses falsos, o Senhor, ele usa homens, também usa mulheres para dar mais uma oportunidade, uma chance para que o pior não lhe aconteça. Amém? Se vocês forem ver aqui, olha só, no versículo 1 está falando que eis-me, né? Por ordem de Deus. Então, foi ordem de Deus. Então, essa ordem de Deus foi que esse homem de Deus foi até Judá, Betel. E lá, ele chegou até o rei Jeroboão. Por quê? Porque o rei Jeroboão, ele estava para queimar incenso.
Ele estava para queimar incenso, o que? Incenso para altar pagão. E isso é contra Deus. Amém? E ali fala na palavra que o profeta, ele clamou contra aquele altar. Mas ele não clamou pela voz dele ou pela vontade dele. Ele clamou pela ordem do Senhor. Se vocês forem analisar no versículo 2, fala sobre isso. E fala assim: e então o profeta falou pelas palavras do Senhor que ia nascer um descendente de Davi. E que esse descendente se chamaria Josias. E que esse Josias iria matar todos os sacerdotes que servia nos altares pagãos. E no versículo 3, o profeta continuou ainda. Ele ainda continuou falando assim, que o altar iria cair em pedaços e as cinzas iriam se espalhar. E isso foi a prova que Deus usou realmente aquele homem de Deus para confirmar os sinais. Amém? Amados, e vocês podem observar que quando o rei Jeroboão ouviu tudo isso, né? Ele mandou imediatamente prender o homem de Deus. Mas no momento em que o rei estendeu a mão, né? Ou se assim eu posso dizer, o braço, ele ficou com o braço paralisado. Ele não podia voltar à posição normal. E se vocês forem ver novamente no versículo 5, confirma que no momento em que ele ficou ali com o braço estendido, paralisado, o altar caiu em pedaços. E as cinzas, elas se espalharam pelo chão. Amém? E no versículo 6, então, fala que o rei disse para o profeta que era para ele acalmar o seu Deus. Ainda pediu ao profeta para orar por ele e para que curasse o seu braço. Amém? E o que o profeta fez? O profeta respondeu, né, atendeu, se assim eu posso dizer, o pedido do rei. E o braço do rei ficou curado, né? Sarou. E no versículo 7, né, fala também que o rei convidou o homem de Deus para ir até a sua casa. Pois ele queria recompensar aquele homem porque fez aquele milagre, algo tão sobrenatural, né? Só que no versículo 8, né, se nós formos ler aqui, vamos ler, fala assim: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Amém? E no versículo 9, ele vai continuar falando, né, que tudo o que ele está fazendo é pela ordem de Deus, né, que não era para ele comer nem beber. E no momento que ele fosse embora, voltar, não era também para ele voltar pelo mesmo caminho, era para ele voltar para o outro caminho. Amém? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, eu quero dizer que quando nós vivemos, né, na vontade de Deus, quando nós realmente ouvimos a voz de Deus e nós seguimos as ordens do Senhor, tudo vai bem na nossa vida. Vocês podem observar, meus queridos, aquele homem de Deus, ele chegou com toda a autoridade ali diante do rei e ele não temeu. Ele chegou ali falando de uma forma que ele já tinha aquela autoridade. O Senhor deu autoridade na voz daquele homem e ele não temeu aqueles altares pagãos. Ele não temeu também ao rei, o que poderia acontecer com a vida dele. E vocês podem observar, no momento em que o rei se levantou contra esse homem de Deus, o braço dele ficou paralisado. Deus mostrou ali que estava com aquele homem de Deus também. E eu quero dizer para você, homem e mulher de Deus, você que tem feito a obra, você que tem caminhado com o Senhor em obediência, você que tem estado na presença de Deus, muitos têm se levantado contra você? Muitos têm tentado te impedir, têm tentado fazer com que você pare. Eu quero dizer para você,
Deus está contigo, Deus caminha com você. E não se preocupe com os levantes, não se preocupe com as perseguições. Deus te honra, da mesma forma que Deus honrou esse homem de Deus, no momento em que o rei falou que era o quê? Para prendê-lo. Deus o que fez? Deus, ele usou a autoridade dele. O Senhor paralisou o braço do rei. Eu imagino que neste momento, meus irmãos, o rei poderia imaginar assim, nossa, realmente, esse Deus dele tem poder. O que ele fez? Temos que tomar cuidado, irmãos. Muitas vezes, nós estamos no meio dos lobos, né? E quando esse lobo, ele vê que nós temos alguém que é mais poderoso do que os deuses dele, o que eles vão fazer? Eles vão tentar ser como ovelhas, vão querer entregar banquetes maravilhosos, vão querer te ofertar de uma forma ou de outra para te enganar, para te induzir. Mas eu quero dizer a você, seja vigilante, vigia, não deixe se enganar por cortesias, não deixe se enganar por palavras doces no momento em que você está no território do inimigo, né? Porque esse homem de Deus, ele estava no território do inimigo. Pensa comigo, amados irmãos, ele chegou ali, o quê? Falando de uma forma que aquele altar, ele ia ser destruído. Ele chegou falando de uma forma ali que tudo iria ser o quê? Queimado. Tudo ia ser o quê? Destruído. Se vocês podem ler novamente, o versículo 2 fala assim, ó, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Olha só aqui o principal. Qual sacrificará sobre ti o sacerdote. Então, o que aconteceu? Ele estava falando o quê? Que ia ter mortes. E ainda falou assim, olha, esses deuses aí que vocês aí fica ofertando com incenso, esses deuses aí todos serão destruídos. Eles serão o quê? Quebrados, né? A cinza será espalhada. E ainda falou assim aqui, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do altar que queima sobre ti incenso, ó, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Agora imagina, irmão e irmã, você chega aí para alguém, né, que está fazendo uma adoração pagã, né, e no momento que essa pessoa se levanta contra você, você está vendo que a pessoa se levantou contra você, mas ao mesmo tempo, quando essa pessoa ela vê que você realmente tem um Deus verdadeiro, um Deus que te honra, um Deus que te protege, cuida de você, o que vai fazer? Ela vai inverter a situação. Por quê? Porque sabe que o que está na sua vida é maior do que o próprio, os deuses pagãos que ela serve. Então o que vai fazer? Vai tentar se aliar com você para arrumar uma forma para te derrubar. Mas você tem que fazer como esse homem de Deus. Ele obedeceu à voz do Senhor, porque no momento em que o rei o convidou para ir à casa dele, porque ele queria recompensar o homem de Deus, o homem de Deus simplesmente só falou assim para ele, olha aqui, rei, nem que você me desse a metade da sua casa, eu não iria contigo, nem comeria do pão e nem beberia da água neste lugar. Olha só, porque ele ouviu a voz de Deus. E vocês podem observar que no versículo 9, ele ainda continua dizendo, porque assim me ordenou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero deixar até aqui só, irmãos, do versículo 1 ao versículo 10. Porque a partir do versículo 11, já vai mudar um pouquinho, né? Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, se você está em obediência, se você ouve a voz de Deus e você não se contamina
com os deuses pagãos, você não se contamina com aqueles que não querem aceitar a vontade de Deus, tenha certeza, você é protegido, você é guardado pelo Senhor. Amém?